Shalom, geração do avivamento. Bom dia para vocês, amém? Um dia recalcado, sacudido, transbordante da glória de Deus. Aleluia. Com muitas expectativas para hoje. Muitas. Muito forte aquilo que o Senhor vai fazer, amém? Muito forte. Foi tremenda a nossa oração da madrugada. Uau, como Jesus é lindo. Toda a honra e toda a glória a Ele. Amém? Toda a honra e toda a glória a Ele. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Shalom, pastora Nani. Obrigada. Obrigada. Glória a Deus. Foi forte, hein? Fica até um pouquinho rouca. Empolguei hoje, hein? Tá empolgada na oração. E nesses dias, tipo assim, hoje, que eu não posso forçar minha voz, aí vem o espírito de guerreira, e aí eu tô achando que eu tô podendo com tudo. E eu tenho que guardar minha voz, gente. É desse jeito. Mas a gente não controla, né? A unção vem pra você passar a espada, né? Glória a Jesus. Toda honra e viver tudo isso, amém? Na presença do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, muito feliz, fogo desceu aqui, imagina aí, tô no ar-condicionado gelado, minha blusa soa tudo aqui embaixo, assim, tudo molhado, e eu tô no ar, é forte, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, amém? Hoje é Romanos 11, não vou demorar muito hoje, que eu tenho que terminar de corrigir a apostila do pessoal da Masterclass de hoje, amém? Glória a Deus, e mais tarde eu já vou mandar pro pessoal o material. Tá incrível, hein? Tá incrível, incrível, vai ser tremendo. Glória a Jesus. Vai ser incrível, amém? Glória a Deus. Vai ser muito dinâmico hoje. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Aleluia. Romanos 11. Romanos 11. Vocês viram, gente, minha tenda nos stories lá do meu Instagram novo? Se você não segue no Instagram novo, já tem que seguir. Tá vindo aí um conteúdo poderoso para você. Amém? Um conteúdo sobrenatural. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Feche os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te exaltamos, Pai. Obrigada, Jesus, por essa madrugada, por essa live, por esse devocional. Pai, que o Senhor possa bradar aqui nos nossos corações, Pai, de forma avassaladora. Que não seja eu, mas o teu doce e santo Espírito, através de cada um de nós. Me usa, Senhor Deus, aqui de forma extraordinária, para trazer bálsamo, para trazer revelação, para trazer uma rema do Senhor. Pai, nós te glorificamos por esse dia. Eu apresento a vida de todos os teus filhos e filhas que estão aqui, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Queridos, Romanos 11, abra aí, amém? Glória a Deus, tá? Nós vamos orar mais 4 dias, tá? Pela área sentimental, pela área emocional, nós é uma campanha. Eu aproveito o gancho que como tem muitas pessoas que vão ter hoje um estudo, um entendimento, então eu sei que isso ajuda muito no pós, né? A se manter, a consolidar, tá? Então você que vai estar fazendo hoje a Masterclass, entre na oração da madrugada mais 4 dias, nós vamos estar guerreando, vai ser muito poderoso, tá bom? Vamos lá, Romanos capítulo de número 11. A misericórdia de Deus para com Israel. Então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o povo que conheceu de antemão. Vocês são bem o que as Escrituras dizem.
a esse respeito, o profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e merecida. Salvação é gratuito, é o dom de Deus, é de graça, é dom imerecido. Amém? E tem denominações que às vezes já estão ali na linha de ser uma seita, que acabam dizendo que tem que ter obra para ter salvação. Isso é mentira, tá? Obra vai te dar galardão. Vai haver um julgamento pelas obras? Com certeza. De quem trabalhou, de quem foi mártir. Mas o que o texto está dizendo aqui, que salvação é graça. Não precisa de obra, apenas crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? Mas sim, vai haver uma honra para quem trabalhou mais, para quem dedicou a vida ao Evangelho. Amém? Deus, ele é o justo, e justiça é sobre fazer o que corresponde, tá? A cada circunstância. Então, portanto, a situação é essa. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram. Enquanto o coração dos demais foi endurecido, como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje fechou-lhe os olhos para que não vejam, e tampou-lhe os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi disse: que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem. Que os seus privilégios façam tropeçar o que recebam, e que recebam o que merecem. Que os seus olhos se escureçam para que não vejam, e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Me lembro que eu tenho que contar algo, para falar algo muito importante para vocês. Acaso o povo de Deus tropeçou, caiu sem possibilidade de levantar? Claro que não, foram desobedientes, e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imagine como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estão mortos. Se é parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns dos povos de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam: esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembre-se que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creram. Portanto, não se orgulhem, mas temam
o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, que são os filhos de Israel, também não poupará vocês. Observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que desobedecem, mas bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade, mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta à árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxergar os ramos naturais de volta à árvore a qual eles fazem parte. A misericórdia de Deus para todos. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmo. Alguns dos povos de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até o tempo dos gentios, até que o tempo dos gentios se complete, e assim todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade, e é esta minha aliança com eles. Eu removerei seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama, pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Olha o que o texto está dizendo. Porque Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Esse povo que é o povo de Israel, que hoje são inimigos das boas novas. Há um senso de misericórdia, de amor da parte de Deus muito grande pela aliança que Deus fez com os seus patriarcas. Amém? Em outros tempos, vocês gentios foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora, eles são rebeldes e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que todos tivessem misericórdia. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precise depois de retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Esse texto é fantástico. Amém? Então, queridos, aqui Paulo está falando assim para os gentios: valorizem esse evangelho, a salvação que chegou a vocês, porque o judeu não está querendo isso não. E muitos deles têm se levantado como inimigos das boas novas, e isso acontece até os dias de hoje. Amém? Então, quem que é os gentios? As outras nações. E Paulo é um apóstolo que foi levantado para os gentios, né, de outras nações. O evangelho chegou até mim, até você, por causa desses grandes homens de Deus que o Senhor levantou para levar para a Ásia, para levar, né, para a Síria, e daí foi se espalhando até chegar a nós. Amém? Antes de entrar aqui no tema, deixa eu falar algo importante para vocês, que eu estava falando ontem. Não reparem que está muito difícil nós alcançarmos pessoas para Jesus. Nos últimos anos foram liberados uma opressão, muitos demônios sobre a terra, que traz um coração endurecido e muita opressão espiritual, e não deixa as pessoas conseguir entender o evangelho, não deixa as pessoas conseguir discernir a palavra de Deus, tá? Então,
Por que as pessoas têm se esfriado e não têm conseguido se manter num lugar de fogo? E poucos aqueles, olha, o esforço que você faz para se manter aceso. E aí você fala, mas por que o fulano que tá do meu lado não entende? Não busca, tá só querendo saber do mundo, e você tá orando e pelejando e parece que nada acontece. Só o fato de nós estarmos de pé exige uma força espiritual muito grande do nosso posicionamento. A gente se manter aceso é muito difícil. Agora, nos últimos dias, as castas de demônio que têm sido liberadas, a manipulação dos demônios para fomentar as pessoas ao pecado tem sido cada vez maior. Então, queridos, vocês vão ter que orar com muita estratégia. Senhor, tira as vendas espirituais do fulano, tira os tapões espirituais do ouvido do cicrano, faz ele entender o evangelho. Senhor Deus, eu não aceito. Você tem que começar a guerrear estrategicamente. Os demônios têm trabalhado muito na vida das pessoas que estão com o coração endurecido, que ainda não conhecem o Senhor Jesus, tá? E você sabe, eu quero aqui que você entenda, porque é difícil nós nos mantermos nessa posição. Tem dia, queridos, que nós estamos desanimados, nós estamos cansados. Agora imagina quem ainda tem que viver todo o processo de libertação, de aceitar Jesus, de entender a palavra. É um caminho muito longo. Então glorifica a Deus pelo lugar que você está e não retroceda. Não desmorone tudo aquilo que você já conquistou. Não jogue fora tudo aquilo que você vem conquistando. Tem muitos demônios trabalhando para que a palavra de Deus não chegue no coração dessas pessoas. E muita gente vai para o inferno. Muita gente vai para o inferno. Então, queridos, sejam estratégicos. Não sai da posição de orar. Porque é só nessa posição que nós vamos conseguir quebrar essas muralhas para que a palavra consiga penetrar no coração dessas pessoas. E você pode ver quantas vezes você foi na igreja, não entendia, e de repente parece que tiraram as escamas dos teus olhos e você passou a ter fome espiritual. Porque muitas vezes a gente vai no automático, a gente vai na igreja, a gente não entende nada, parece que a gente vai, faz as coisas de Deus, mas não vive, não consegue entender. O diabo não permite. Mas chega uma hora que a escama sai e você começa a entender, você começa a desejar. Então, quando vem essa fome, é porque o Espírito Santo rompeu as camadas, está dentro, está trabalhando. E aí a pessoa precisa se manter. Amém? Então, você que tem um familiar, você está orando por esse familiar, deixa eu ensinar algo aqui para vocês. A oração tem que ser direta. Senhor, envio agora um anjo da tua parte. Tira essa cegueira espiritual, quebra esse coração endurecido, torna esse coração que é infértil numa terra fértil para que toda a semente do evangelho venha brotar. Senhor Deus, tira agora a surdez espiritual, tira agora, Senhor Deus, todo o embaraço que Satanás trouxe na mente. Eu quebro as muralhas de mentira, de sofisma, de crenças que Satanás colocou ao redor dessa pessoa que não deixa ela entender o evangelho. Pai, nós quebramos agora, eu entro nas cortes celestiais, eu entro em jejum pela vida dessa pessoa, para que o espírito dessa pessoa venha receber, Senhor Deus, esse bálsamo, esse fogo. Senhor Deus, cura essa pessoa, quebra as correntes. Você tem que ser estratégico. Se você não for estratégico, queridos, intercessão estratégica pela sua família. Entra no quarto do teu filho. Demônio, eu não aceito que demônio da opressão, da depressão, do vício, da pornografia. Saia. Eu sou autoridade espiritual dentro da minha casa, através do nome poderoso de Jesus. Eu dou ordem que você saia, demônio. Eu profetizo que o meu filho é lavado no sangue do Cordeiro. Vai na almofada, vai lá nas coisas do teu marido, vai lá nas coisas da tua esposa, porque às vezes você tá guerreando, você é um marido posicionado, tá guerreando pra tua mulher converter, tá guerreando pro teu esposo converter. Queridos, oração estratégica. E Deus ontem falava comigo, não dá mais pra fazer sala. E o que é isso? Não dá mais pra ficar perdendo tempo, tentando. Não, tem que ser direto na oração para Deus dar a oportunidade. Seja direto na oração. Senhor, eu não aceito. Eu me levanto guerreando.
Sejam estratégicos na casa de vocês. Há uma opressão no mundo muito grande. Há uma alienação que Satanás está fazendo muito grande. E as pessoas cada dia mais vão estar mais frias. E pessoas avivadas vão ser cada dia mais raro. E eu vou dizer algo aqui para você. O ouro do reino de Deus é unção. O que é unção? A manifestação do poder, da glória e da presença. Quem tiver nesses últimos tempos tá milionário. E eu não tô falando de dinheiro. Porque isso custa muito caro. E adquirir unção nos últimos dias vai ser muito difícil. Então nós já carregamos esse tesouro. Nós já carregamos isso. Nós já temos essa graça. Continuem, não parem de jejuar, não saiam da posição. Isso que você tem, querido, é ouro. Você está aqui agora a essa hora da madrugada é porque você ama demais o Senhor Jesus. Não tem nada a ver comigo. Eu só sou um instrumento de Deus. Você participar da oração da madrugada, eu fico encabulada 1.500, tem dia que 2.000 pessoas ali na oração da madrugada. Eu falo, Jesus, o Senhor está aqui. E isso, queridos, vencer o sono, o melhor sono, que é entre 2 e 4 da manhã. Somente se tiver muita governo sobre a sua vida espiritual para falar, eu abro mão do meu sono para guerrear. E quando nós fazemos isso, você não está entendendo que você entra numa batalha já com sacrifício. Que foi o que? O seu esforço de acordar. O seu esforço de estar ali. Então, deixa eu falar algo aqui para você. Tem pessoas que quer ter a patente que eu tenho, quer ter às vezes a unção que você carrega, mas não quer pagar o preço que você paga. E por que nós temos essa... Por que apóstolo ora tão poderoso, ora tão bonito? Mas por quê? Porque eu oro todo dia. É impossível você fazer algo todo dia e não ficar bom naquilo. E eu não oro, queridos, há 1 ano e meio na madrugada, não. Eu oro há 8 anos desse jeito. Eu oro há muito tempo. Então a gente fica bom naquilo que a gente pratica todo dia. Aí tem gente que quer a capa, mas não quer pagar o preço. E queridos, vocês estão posicionados, vocês estão como guerreiros. O inferno não vê você como um mero homem, uma mera mulher, mas vê você como um guerreiro, um general. Não sai da posição, você não está entendendo da virtude que é se posicionar, guerreando. E outra, por causa do teu posicionamento, o diabo não toca nos teus. Deus tem livrado pessoas até longe da tua parentela. Longe assim, é parente seu, mas é longe. Tem livrado por causa da sua vida. Deus tem tido misericórdia de pessoas porque você tem guerreado. E Deus, por causa de Ele livra muitos. Continua na posição. Não sai, não arreda o pé. Porque senão o diabo vai querer te esfriar. E se você não estiver no lugar onde você ainda pode ser vulnerável, você vai esfriar e talvez você nunca mais consiga se levantar. E o diabo, ele tem feito uma manobra no mundo nesses últimos tempos de esfriar cristãos para não se levantar mais. Trazer uma frieza espiritual tão grande que o cristão não vai conseguir se levantar mais. Vai viver mornidão. Vai viver, oba, deixa a vida me levar. Então, queridos, não deixa o fogo apagar. Quando você sentir que está vindo uma frieza espiritual, não está sem vontade de orar, entra em batalha, toda frieza espiritual sai. Eu chamo fogo sobre esse quarto, eu chamo fogo, vai para o teu cantinho. Deus está restaurando os altares caídos de intimidade, de secreto. Queridos, a mensagem do evangelho é só uma, a principal. A gente pode pregar sobre muitas coisas, mas existe só uma que é central: arrependimento e salvação. Arrependimento e salvação. Para pregar arrependimento tem que falar de pecado, tem que confrontar.
E para falar de salvação, tem que falar de negar a si mesmo e seguir o Cordeiro. Uma vida de transformação. Essa é a mensagem central. O Evangelho é isso. Quem estiver pregando hipergraça para você e passando a mão no seu pecado, é um filho de Satanás, seja ele qualquer hierarquia eclesiástica. Quem estiver adulando o pecado que você carrega de estimação, não tem amor à sua vida. E eu vou falar algo aqui para você. Saia do pecado, porque ele te leva para o inferno. Ele faz você ficar no arrebatamento. Ele faz você perder sua salvação. Salvação se perde sim, porque a salvação ela é mantida todo dia quando você se nega a si mesmo. Toma a sua cruz e segue Jesus. E seguir Jesus é olhar para um modelo. Vou me parecer com ele. Jesus faria isso? Não. Oh, Deus me perdoa, me ajuda a melhorar. Seguir Jesus, queridos, é todo dia tentar fazer algo bom, certo, conivente, prudente. Negar a si mesmo é negar a vontade da sua carne, a vontade da sua alma. A mensagem central do Evangelho. Apóstolo, quero pregar, o que eu prego? Arrependimento e salvação. E arrependimento é o que eu sempre faço. Queridos, confronto o pecado. Vício é pecado. Pornografia é pecado. E por que a igreja hoje não quer? Porque isso afasta as pessoas. Queridos, a mensagem central do Evangelho é arrependimento e salvação. E se uma pessoa está 20 anos dentro de uma igreja e ela não está transformada, ela nunca encontrou Jesus. Ela engana a si mesma, ela vive uma ilusão, porque quem encontra Jesus genuinamente, ele tem necessidade de viver uma vida nova. E Deus está mandando eu dizer algo aqui. Tem gente que diz que encontrou Jesus, mas está aparecendo aí nu nas redes sociais, o decote, a roupa apertada, todo vulgar. Não conheceu Jesus nada. Não tem o Espírito Santo coisa nenhuma. Porque a partir do momento que o Espírito Santo está em você, você não sente paz numa roupa justa. Você não sente paz numa maquiagem pesada. Você não sente paz, às vezes, em estar vestido... Você não está nem vulgar, mas o Espírito Santo te incomoda. E tem pessoas aí dizendo que encontrou Jesus, que segue Jesus, aparecendo à mostra, decote, falando palavrão. Que Jesus é esse que você encontrou, que você ainda fala palavrão? Que você xinga, que você fala mal dos outros? Não, você nunca encontrou Jesus. Porque uma pessoa que encontrou Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro. E quando o Espírito Santo está dentro, ele te incomoda, ele te chacoalha, ele te esmaga quando você faz uma coisinha errada. O Espírito Santo dá bicuda na gente. E bicuda é um modo literal que eu falo assim pra você, simbólico, mas ele te esmaga. Você fala, oh meu Deus, por que eu fiz isso? E queridos, pastor cheio de Jesus, cheio de sensualidade. Queridos, uma pessoa curada, remida, lavada no sangue do Cordeiro, é fácil de ver que é. Eu não estou falando de saia no pé, não, eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de prudência. Eu estou falando que nós podemos ver Jesus no externo de uma pessoa. Amém? Então, vigiem. Será que você realmente manifesta, você prega Jesus com as suas vestes, você prega Jesus com a sua boca, o jeito que você fala? Será que você está pregando Jesus? Ou você ainda... Então, queridos, se o Espírito Santo vive dentro de você, você vai. Eu lembro de uma moça que eu evangelizei, ganhei para Jesus, levei para o encontro com Deus. Ela vivia de cropped, ela vivia de shortinho curto. Ela chegou desse encontro, ela pegou toda a roupa curta que ela tinha, ela jogou tudo fora. Porque o Espírito Santo pediu para ela. Ela se sentia pelada, vulgar, mas ela nunca havia se sentido antes. Então, isso é alguém que encontrou o Espírito Santo. Amém? Então, de verdade, queridos, a pessoa que está cheia do Espírito Santo é fácil de ver. Amém?
É fácil saber. Glória a Jesus. Eu quero entrar, a gente está nesses temas, né? Da área sentimental, emocional. Então eu tô trazendo aqui vários tópicos, né? Sobre antes do sim, né? Mas serve até para você que é casado, casada, tá? E tem uma área que eu quero abordar aqui hoje com você, que é extremamente importante, tá? Abra comigo em Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24. Amém? Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24. Eu vou abordar esse tema hoje na aula, mas eu vou abordar lá de forma mais profunda, aqui de forma mais, né? Mas vamos lá. Ó, Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma carne só. Quando nós encontramos ali, tá? Alguém que nós vamos construir uma vida, nós precisamos cortar alguns elos, tá? Com pai e com mãe, para poder viver um casamento saudável. Você não vai cortar o elo de filho, de filha, jamais, esse elo não se corta. Mas outros tipos de elo que podem ter gerado dependência emocional, dependência financeira, tá? Então, essa questão de familiar, ela é muito importante. Então, no processo que você ainda não casou, essas duas pessoas que querem ter uma vida junta precisam falar sobre as suas famílias, trazer a cultura da família. Porque tem família que tem costume tal e tem família que tem costume X. E nós precisamos aprender a respeitar as culturas, porque a cultura, ela vem sendo traga de anos. Você não muda a cultura de ninguém. E ninguém vem mudar a sua cultura. Mas a partir desses dois, que agora vão ser uma carne só, vai ser formado ali uma nova família e uma nova cultura dentro dali será estabelecida. Então, vou dar o meu exemplo. Eu tenho a cultura da minha família, minha mãe é baiana, minha mãe é mato-grossense, com a mãe baiana, né? Então, minha mãe é uma pessoa muito extrovertida, né? O meu pai já é do Paraná, é paranaense. A família do Júnior já tem a raiz, né, asiática, então tem costumes, tem um jeito diferente. E quando nós casamos, nós precisamos entender qual é a cultura da família que você está abraçando. Porque você não vai mudar essa cultura, mas você vai precisar aprender a respeitar e conviver com essa cultura de família. Ok? E esse casal tem que ter o bom senso do quê? Tá, eu aprendi de um jeito, mas isso não é lei. Nós precisamos agora ver o que vai ser bom para essa família que nós estamos gerando. Ok? Então nós precisamos, queridos, ter respeito com a cultura do nosso cônjuge. E muitos não têm. Eu não aceito, a família do meu marido é isso, a família da minha esposa é aquilo, esse povo é assim, esse povo é assado. Mas você tinha que ter visto isso antes. E você tem que ver esses defeitos antes, você tem que identificar o que você gosta e o que você não gosta antes, para colocar numa balança e falar assim: eu amo o suficiente para aguentar esse povo? Essa pessoa é boa o suficiente ao ponto de eu aguentar essa família, aguentar esse povo, suportar, conviver, fazer sala, ter que suportar? Então, queridos, é esse tipo de questionamento que você vai ter que fazer e vai ter que lidar antes do processo, tá? Então, muita gente fecha os olhos, vive uma fantasia. Então, se você ainda não casou, vai lá conhecer a mãe, vai lá conhecer o pai, vai lá conhecer as raízes, vai lá conhecer a história, vê se você identifica padrão. Lá na família desse fulano aqui, tem muito divórcio, então quando você casar, você já tem que orar com essa pessoa, declarando que você não aceita as maldições que vêm dessa parte e que vêm da sua parte. Quando eu e o apóstolo casamos, tá? Nós oramos quebrando toda a maldição que poderia vir da parte dele e da minha parte. Nós declaramos que o nosso casamento estava sendo lavado no sangue do Cordeiro.
e que Satanás não teria nenhum tipo de influência sobre o nosso casamento, tá? E outra coisa, tem que conversar sobre a convivência familiar, tá? Tem que conversar como que vai ser essa convivência, tá? Porque, queridos, tem pessoas que casam e aí o sogro e a sogra tá enfiado todo final de semana. E esse casal não, quem casa quer sua casa. E aí o sogro, a sogra tá ali todo final de semana. Porque esse filho, essa filha tem uma dependência da mãe. Ou esse casal tá lá na casa do sogro, ou lá na casa da... Entendeu? Todo final de semana. E isso é tóxico. Eu não tô falando que você não vai ver, mas esse casal, eles precisam gerar uma vida junto. Gerar, fazer sua comida junto. Gerar, ter sua rotina junto. Ok? Outra coisa, antes de casar, você tem que ver crenças, valores. Como que esse pai... né? Por exemplo, como que o teu sogro trata a tua sogra, certo? Então você tem que ver os pais, como eles se tratam, como que é, certo? Porque senão, queridos, às vezes a gente pode ver coisas ali que pode trazer um freio sobre esse relacionamento. Então, precisa conhecer a família. Isso é extremamente importante, tá? Então, deixa eu falar algo para você. Quando a Bíblia diz que... Vou ler aqui de novo, tá? Vou ler aqui de novo para você. Cadê? Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quando nós casamos, eu me tornei uma só carne com o apóstolo. Quem que é a família hoje do apóstolo? Sou eu. E quem que é a minha família? É ele. O meu pai, minha mãe e meus irmãos são meus parentes agora. A minha família primordial é o apóstolo e os nossos filhos que nós vamos ter. Só que muitas pessoas casam e não têm essa visão. Não conseguem ver o cônjuge como primeiro agora. E coloca a mãe, coloca o pai, coloca o irmão. E acaba negligenciando essa importância que você tem que dar para sua esposa, para o seu esposo. Então, queridos, deixa eu falar algo aqui para você. Quando esse casal está formando a família, vocês têm que entrar num consenso que vai haver o quê? Esse apartar, ele é necessário. Esse apartar é necessário. Porque senão vocês não vão crescer como casal. E outra, depender financeiramente dos pais é muito ruim depois que você casa. Depender emocionalmente é pior ainda, tá? E aí o que acontece? Esse casal que não tem maturidade, qualquer coisa que acontece, vai lá e conta pro pai. Vai lá e conta pra mãe. E não pode, queridos. O cordão umbilical exatamente, ele tem que ser cortado. Não como algo... Não, você vai continuar amando seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Só que agora Deus está gerando uma nova família. E a maturidade só vem em você resolver conflito. Em você bater de frente com os problemas e falar, não, peraí, nós vamos resolver isso aqui, tá? Então eu quero hoje que você entenda. Você vai construir uma nova identidade familiar, uma nova cultura familiar, tá? Então, uma coisa que tem que tomar muito cuidado, frequência de visita. Então, parente não pode estar enfiado na sua casa todo final de semana, senão você perde a liberdade na sua casa. Então, quem casa, quer casa. E se vem todo tempo a sogra, o sogro... Não, o que eu quero dizer para você? Com certeza, o filho vai lá almoçar um final de semana, mas não é todo final de semana, não é todo dia. Porque senão esse marido não tem gosto de comer a comida da sua esposa. Não tem gosto de gerar a rotina junto. E está sendo construída uma história. Tá? Tem que pôr limite. Mãe, você quer vir aqui em casa? Você me avisa. Porque às vezes eu tô aqui com amigos. Então tem que colocar limite. Tá? Vai tomar decisão importante, tem que comunicar o pai antes de comunicar o esposo. Tá errado. Queridos, a partir do momento que você casa, o seu pai e a sua mãe continuam sendo importantes, só que não é mais o alvo primordial das suas mazelas, das suas reclamações, dos seus pedidos de ajuda. Agora é o seu cônjuge.
Vai comprar isso, você não tem que pedir a opinião do seu pai e da sua mãe, você tem que conversar entre o seu cônjuge. Porque se você vai lá e pergunta pro seu pai, o seu cônjuge vai se sentir inferior, tá? Então, conversar sobre... Então, você não pode... O que acontece? O casal imaturo acaba levando as demandas, os problemas que vão surgir no casamento para os pais. E os pais começam a se intrometer. E não pode. Então, queridos, não dependa emocionalmente depois que você casar. Essa dependência você vai ter do seu esposo, mas de uma maneira saudável. Esse é o seu melhor amigo, essa é a sua melhor amiga. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Aprender a dizer não. Então nós precisamos, tá? Colocar limite. Não só, queridos, no âmbito familiar, mas entre amigos também. Quando você casa, o seu status civil muda e você já não pode mais atuar como um solteiro. Tá todo tempo com amigo, todo tempo saindo, não, agora você é casado. E muita gente não entra nesse senso de maturidade. Então, esse tipo de maturidade, ele tem que acontecer, tá? É muito importante. Então, eu tô trazendo isso aqui pra você porque tem gente casando sem conhecer a família, sem ver um pouquinho. Vai lá, fica lá na casa, vê como que é essa pessoa, conversa. Porque senão vai ser muito difícil. Tá? Vai ser muito difícil. E deixa eu falar algo aqui pra você. O esposo tem um poder muito grande sobre a esposa e a esposa sobre o esposo. E você que é sogra, eu tô falando aqui pra sogra, pra sogro, pra pessoas que têm um filho e você às vezes é apegado demais ao seu filho. Se você for contra a sua nora, se você cravar uma guerra contra a sua nora ou contra o seu genro, você já perdeu o seu filho. Porque eu vou dizer algo pra você. Sogras, sogros, sejam sábios. Se você quiser manter o seu filho, cultive um bom relacionamento com a sua nora e com o seu genro. Porque senão essa pessoa não vai querer ir na tua casa. E se ela não quiser ir na tua casa, o seu filho, a sua filha também não vai. A mulher ainda faz um esforço maior, mas o homem, ele é mais frio emocionalmente. E quando a mulher inculca de não querer ficar, de não querer ir, ela automaticamente ela afasta o marido. Porque os maridos são dependentes da esposa e a esposa dependendo do marido. Então vai haver um abismo, porque você não teve sabedoria, você não teve o cuidado de manter uma pessoa. Às vezes só de respeitar, de tratar bem, não precisa amar, não precisa gostar. Mas se você quer o seu filho participando da sua vida, você tem que ter sabedoria. E tem muitas pessoas que cravam guerras contra essa mulher, esse homem, e machuca. Queridos, a gente perdoa, mas ninguém esquece não. É difícil você esquecer uma ofensa. Você perdoa, mas querer conviver depois que você foi pisoteado, que você foi magoado, é muito difícil. É só Jesus para restaurar esse convívio. Então, sogras que tem aí o seu filho, que você tá sempre aí apegado, tenha sabedoria. Se você não tiver um bom relacionamento com a sua nora, você já perdeu o seu filho. Ele vai viver longe de você. Os seus netos vão viver longe de você. Porque essa nora não vai querer estar na tua casa. E quando for, vai estar ali contando a hora, o minuto, o segundo para ir embora. Porque sabe que não é benquista. E o genro igual vai estar ali por protocolo. Mas se esse relacionamento é bom, se você, sogra, se você, sogro, se comportar como mais um pai e uma mãe que essa pessoa ganha. Às vezes esse genro, essa nora, vai desejar passar mais tempo com você do que com seus próprios pais. Tá? Então, isso é muito sério. E muitas pessoas, por não ter sabedoria, erram nisso. E aí causa o quê? Uma divisão familiar. Causa o quê? Uma ruptura. Um abismo.
Por que causa esse abismo? Porque agora a nova família desse filho é aquela esposa. A nova família dessa filha é o esposo. A filha ainda tenta mantê-lo, mas o filho é mais difícil. Tá? Então, queridos, por que eu tô falando isso aqui para você? Porque talvez nesse processo você seja rejeitado. Você seja rejeitada. Então, tente fazer de tudo para ter um bom relacionamento, para ter uma boa comunicação, para não dar ruim, porque é muito difícil depois, tá? Então, tudo isso que eu falei aqui agora para vocês é extremamente importante, tem que resolver antes. E tem gente que fala assim, se eu soubesse que a família do fulano era assim, eu não tinha casado. Então, vai conhecer essa família antes. Vai ver se você está disposta a pagar o preço de casar com essa pessoa que tem uma mãe narcisista, que tem um pai que é difícil demais. Vai ver se você ama o suficiente. Vai ver se você está disposto a pagar o preço. Porque depois de casado, querido, é mais difícil. Ainda mais você que casa com aquela visão de vou casar, esse casamento, vou fazer dar certo. Então, todas essas coisas têm que ser resolvidas antes. Amém? Isso é muito importante. Isso é essencial. Tá? Então, vai conhecer essa mãe desse rapaz, a mãe dessa moça. Vai conhecer a família, vai conhecer os irmãos. Vai conhecer o antecedente, quem que é essa família. Faz uma pesquisa. Queridos, quando uma empresa vai contratar alguém, eles querem um currículo. E aquela empresa vai ter aquela pessoa ali talvez só por alguns meses. Agora, quando você vai fazer um contrato pro resto da sua vida, você não vai atrás de currículo, você não vai atrás dos antecedentes. Você vive uma fantasia. Você não se importa. E é algo que é muito mais importante que um emprego. Uma empresa vai ligar lá no seu último emprego para saber quem é você, se você deu trabalho, como que você foi como funcionário. E por que você não vai atrás de saber quem é essa pessoa? Por que você não se deu trabalho de perguntar? Deixa eu perguntar aqui pro fulano quem é você. Isso não te custa. Faça isso, veja quem é essa pessoa, pergunte quem é ela, porque muitos, queridos, põem uma máscara para dizer que são de Deus, que são isso e são aquilo, mas casa, a máscara cai. Eu conheço história da pessoa que foi lá, batizou, falou que era de Deus, a hora que casou, que conseguiu o que queria, deixou de ser crente, voltou a ser católico, e a vida da pessoa hoje é um inferno. Mas na época fez de tudo para falar, porque queria conquistar. E depois que casou, que tem filho, é mais difícil. Então, veja tudo isso antes, tá? Veja tudo isso antes, veja quem é essa pessoa. Vai buscar, mas é uma pessoa que tinha uma vida, então transformou. Então, se está transformada, glória a Jesus. Tem fruto do Espírito. Então espera mais um pouco, não vai casando, não vai tomando decisão precipitada. Então o que eu quero ensinar para vocês na Masterclass de hoje é isso. Você que é solteiro, você que é solteira, você vai ter que avaliar tudo isso, tá? Mas se você estiver debaixo do comando do Senhor, esperando em Deus, vai dar tudo certo. Mas é muito importante que você case consciente. Consciente que a sua sogra é difícil, consciente que o seu sogro é uma pessoa difícil, consciente que você tem uma cunhada terrível que não gosta de você. É importante. Você vai precisar ter sabedoria. Você não casa só com a pessoa, você casa com a família dessa pessoa. Querendo ou não, é família. Vai ter que conviver pelo menos uma vez no ano, no Natal, tá? Até para quem é casal, pastora Ellie. Tremenda a sua palavra ontem, pastora. Eu tava lá na casa da Letícia escutando. Poderoso, hein? Uau! Deixa eu falar algo para você. Isso é extremamente importante. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos querer currículo, antecedente. Deixa eu perguntar pro seu pastor quem é você. Deixa eu perguntar aqui, pros seus amigos quem é você.
Então tem que conhecer a família, tem que colocar limite, porque agora você e essa pessoa é uma só carne. E uma só carne é uma família nova, com uma nova cultura. Ok? Então, é difícil esse casal despertar para isso. E quando desperta, o casamento já está quase acabando. Porque errou demais. Deu voz para pessoas de fora, sendo que tinha que dar para o cônjuge. Deu honra para pessoas de fora, para se meter na vida, em decisões suas, quando era o cônjuge que tinha que decidir com você. Se você não colocar limite, o diabo vai roubar o seu casamento. E nós precisamos impor limites antes, durante, no casamento. O casamento é o projeto mais lindo que Deus faz na terra. Não tem nada mais lindo que Deus possa fazer na terra. Projeto de Deus na terra é casamento. Mas para ter esse casamento, para fazer ele durar, tem que ter sabedoria. Amém? E essa questão familiar, ela é extremamente importante. Esses limites é extremamente importante. Então, por exemplo, talvez você tenha uma família que você tem que passar o Natal lá todo final de ano. Pai, mãe, agora eu casei. E agora o meu marido quer fazer um Natal aqui em casa. Agora o meu marido, ele não quer mais passar Natal todo ano aqui. Ele quer ir viajar lá para não sei aonde passar o Natal. E você vai ter que se amoldar ao seu marido e vocês vão tomar a decisão. Vocês podem passar o Natal aqui na casa de um, na casa de outro, mas se vocês quiserem fazer o Natal de vocês, então é isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes você fica refém, cativo da cultura da sua casa. Só que agora você está formando uma nova cultura. Você vai ter filhos. Senão você fica refém das exigências emocionais da sua mãe, do seu pai, dos protocolos familiares. A partir do momento que nós casamos, nós estamos gerando a nossa família. E pai, mãe, tio, vovó se tornou parente, precisa entender isso. Você não vai deixar de amar, não vai ter esse lugar de prestígio. Só que agora a primazia é o seu cônjuge. Depois de Cristo é seu cônjuge. Amém? Então, isso é extremamente importante. Tem que pôr limite. Tem que pôr limite. O casal tem que decidir as coisas junto. Mas você precisa tudo que a sua mãe opina. Você vai comprar uma coisa para sua casa, sua mãe tem que decidir. Queridos, isso é terrível. Tem marido que casa e a mãe continua sendo a melhor amiga. E essa esposa nunca vai ser a melhor amiga. Ele tá mal, ele vai lá, corre lá para casa da mãe, mas não se abre com a esposa. Como você acha que essa esposa se sente? Sua esposa quer ser sua melhor amiga. E tem muito homem que exalta a mãe e desvaloriza a esposa. E tem muita mulher que exalta o pai e trata o esposo como nada. Não dá honra ao esposo. E se vocês não aprenderem isso antes de casar, vocês vão sofrer. E quem já é casado e faz essas coisas precisa melhorar, precisa se posicionar. Então, até você que é casado quiser fazer hoje, chama meu suporte, mas chama agora cedo, tá? Até avisei ontem. Vai ser tremendo, queridos, tá? Sem contar que nós vamos ter um tempo de quebra, de maldição, de coisas. Vai ser poderoso, vai ser muito forte hoje, tá? Vamos terminar bem tarde, tá? Então, assim, só dei uma pincelada aqui num dos tópicos, tá? Se preparem para hoje, 2 horas da tarde. Lá pelas 10 nós vamos já mandar o material para vocês. Eu tô corrigindo e anexando as imagens. Eu gosto muito de pôr imagem porque fixa melhor, tá? Um beijo no seu coração. Eu declaro um dia abençoado, um dia poderoso, certo? Ó, o primeiro pedaço de bolo. Gente, primeiro pedaço de bolo é do seu esposo. É da sua esposa. E tem gente que dá pra mãe. Dá pro pai. Tá? É muito sério isso. É muito sério isso.
Amém? Vocês precisam aprender a viver juntos, mas tudo isso tem que aprender a cultivar. Casamento é uma construção e você tem que decidir construir ele todo dia. Amém? Beijo, amo vocês, tá? Até às 2 horas.